Você é uma pessoa ansiosa, não é? Lançando sobre ele a tua ansiedade, pois ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Sabe aqueles dias que você só tem vontade de chorar, de ficar dentro de casa, você não quer sair? Sabe aqueles dias que parece que o coração fica batendo mais rápido? A respiração fica ofegante. Você sente uma angústia dentro de você, uma sensação ruim, como se algo ruim fosse acontecer. Ansiedade. Eu já sofri com isso. Eu conheço de perto esse sentimento. É com você que sofre e admite que sofre de ansiedade, desse sentimento chamado ansiedade, que Deus quer falar através da minha vida. Amém? Espero que você se disponha a ouvir. Eu volto já. Aí eu estava aqui lendo a minha Bíblia e o Espírito Santo me despertou para esse tema, porque eu sei que tem pessoas que sofrem de ansiedade. E a Bíblia nos dá o remédio, o antídoto. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim, olha: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há quem diga que a ansiedade é o mal do século. Até crianças sofrem de ansiedade. Quantas são as pessoas que carregam preocupações silenciosas, medos constantes, pensamentos acelerados? A ansiedade rouba a paz. A ansiedade desgasta a mente e enfraquece o coração. São tantas as pessoas que sorriem por fora, mas vivem aflitas pelo lado de dentro. Você pensa que a Bíblia ignora esse assunto? Não. Muito pelo contrário, queridos. A Bíblia, ela nos oferece cura, remédio. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que enfrentaram crises, medos, inseguranças. Porém, a Bíblia também nos mostra como Deus sustenta aqueles que confiam nele. Deus, ele nunca prometeu uma vida sem lutas, mas ele prometeu a sua presença em meio às lutas. Escute bem o que eu vou te falar. A ansiedade perde a força quando aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Abra bem os seus ouvidos. Venha analisar comigo essas lições profundas que a palavra de Deus ela nos traz de como vencer esse sentimento tão angustiante chamado ansiedade. A primeira lição é que a ansiedade ela não deve de forma nenhuma controlar o nosso coração. Filipenses capítulo 4, o verso 6 diz assim, olha: não estejais inquietos por coisa alguma. Querido, meu irmão, minha irmã, Deus conhece tuas preocupações. Ele sabe exatamente o que é que tira o teu sono, o que é que pesa no seu coração. A ansiedade, ela não pode dominar os nossos pensamentos. Não. Deus, ele não quer que vivamos escravizados por esse sentimento chamado medo, ansiedade. Deus, ele nos chama à confiança. A preocupação excessiva, ela revela a dificuldade de descansar em Deus. Uma mente acelerada não descansa, queridos. Escute uma coisa. Ou a preocupação expulsa a oração, ou a oração expulsa a preocupação. Pare de alimentar o medo e comece a fortalecer a sua confiança em Deus. Outro ponto. A oração é o remédio para a ansiedade. Ainda no verso 6, Filipenses 4, diz assim: antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Deus, ele quer ouvir o nosso clamor. A oração, ela não é o último recurso
Oração, queridos, é relacionamento. Nós precisamos lançar diante de Deus tudo aquilo que nos preocupa. Olha, o céu nunca está fechado para uma oração sincera. A oração, ela muda o nosso interior. Muitas vezes, Deus ele transforma primeiro o coração, o lado de dentro, antes de mudar as circunstâncias, a situação pelo lado de fora. A oração, ela não diminui Deus ao tamanho do problema, não. Mas a oração, ela lembra ao coração o tamanho de Deus. Ore mais. Sabe por quê? Porque existem batalhas que só serão vencidas de joelhos. Outro ponto. Deus ele promete paz no meio da guerra, em meio às lutas. O verso 7 de Filipenses 4 diz assim, olha, a paz de Deus que excede todo o entendimento, é uma paz incompreensível, além da razão humana. A paz de Deus, queridos, ela não depende das circunstâncias. A paz de Deus, queridos, ela pode existir até em meio ao caos. Essa paz é a paz que guarda a mente, é a paz que guarda o coração. Deus ele trabalha no interior do homem. É a presença de Deus que produz descanso. Eu quero dizer para você que existe um tipo de tranquilidade que só nasce da confiança e do relacionamento com Deus. Confiar em Deus traz descanso para a alma que está cansada. Então, permita que a paz de Deus ocupe o lugar da ansiedade dentro do seu coração. Jesus, certa feita, ele nos ensinou que nós não devemos viver ansiosos, preocupados pelo dia de amanhã. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 34. Aí o Senhor ele diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. A ansiedade, ela tenta roubar o presente. Preste atenção que pessoas ansiosas, elas vivem presas ao futuro. Você sabe por quê? Porque a ansiedade, ela é o excesso de futuro. É o excesso de amanhã. É você trazer o futuro para o presente. A preocupação exagerada com o futuro, com o dia de amanhã. Meu irmão, Deus ele cuida das nossas necessidades. Ele sabe das nossas preocupações. Ele cuida dos seus filhos. O Senhor ele nos lembrou que Ele é quem alimenta as aves dos céus e veste os lírios do campo. Então, cada dia deve ser vivido pela fé. Deus, ele concede graça para hoje. Não existe mais o ontem. E ainda não existe o amanhã. Só existe o hoje. Então, viva um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle. E que Ele continua cuidando de você. Outro ponto. Devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre Ele a tua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha, Deus não quer que carregamos pesos sozinhos. E por isso Ele nos convida a entregar tudo a Ele. O cuidado de Deus é pessoal. Veja como diz o texto. Ele tem cuidado de vós. O Senhor, Ele sustenta os cansados. A força para quem aprende a descansar em Deus. Você tem um Deus que te ouve. O Espírito Santo dentro de você. E todo o céu à sua frente, a seu favor. Então, queridos, entregue seus pesos ao Senhor, porque Ele continua cuidando da sua vida. Mais um ponto. A ansiedade, ela enfraquece o coração. Tem uma passagem lá em Provérbios, no capítulo 12, no verso 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade, ela nos desgasta emocionalmente. Ela rouba as nossas forças, rouba as nossas esperanças. Olha, pensamentos descontrolados afetam a alma. Por isso, queridos, a gente precisa vigiar a nossa mente. Deus deseja restaurar o coração que está cansado.
A palavra dele fortalece, renova. Mas eu entendo, meu irmão, e quero te dizer que existem feridas que apenas a presença de Deus consegue curar. Proteja sua mente com a palavra de Deus e alimente seu coração com a esperança. Estou próximo de encerrar. Próximo. Em Cristo encontramos descanso. Você conhece Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele conhece o peso que você carrega, o peso que carregamos. Jesus, ele sabe o quanto algumas batalhas são difíceis para você. Mas o convite dele, amados, continua em aberto. Ainda hoje. Ainda hoje ele chama os cansados. O verdadeiro descanso está em Jesus. Entenda bem. Não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus. O coração, ele encontra descanso quando ele aprende a permanecer perto de Jesus. Aproxime-se de Jesus hoje, porque ele ainda traz alívio para os cansados. Eu vou concluir. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você as últimas palavras. Deus não quer que você viva dominado por essa ansiedade. Ore mais e preocupe-se menos. Entregue seus medos ao Senhor. Confie que Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle, cuidando da sua vida mesmo quando você não entende tudo. Descanse em Cristo. Sabe por quê? Porque ele continua sustentando os seus. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você colocar diante de Deus aquilo que tem pesado o seu coração, aquilo que você não está suportando mais. Hoje é o dia de você trocar a ansiedade pela confiança. Porque quem aprende a descansar em Deus encontra paz, até em meio às tempestades. Esse que vos fala é alguém que já sofreu de ansiedade. Eu sei o que são essas crises, mas hoje eu posso dizer que Jesus quebrou, ele rompeu esses grilhões na minha vida, lançando sobre ele a tua ansiedade, pois ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há o que temer. Saúde e paz.